sou a Eliane, uma crente em recuperação, uma filha amada de Deus, e eu me recupero da codependência, que eu sempre tenho falado para vocês, da ira, e também uma das questões que eu me recupero é da necessidade de controlar as coisas. A ira, na verdade, está relacionada a essa necessidade de controlar. Então, é uma das áreas de recuperação que eu tenho trabalhado e tenho visto Deus agir na minha vida. Eu quero dar as boas-vindas ao Celebrando a Recuperação. Essa é uma noite de testemunho de vida. Nós vamos ouvir o testemunho de vida da Dorine. A Dorine é uma amiga minha, alguém que eu conheci indo a Brasília, dando treinamentos sobre como implantar Celebrando, dando treinamentos sobre grupos de apoio, indo falar do Celebrando a Recuperação. E nesses últimos anos nós estreitamos o nosso relacionamento e ela é uma pessoa que tem compartilhado a sua vida comigo, eu tenho compartilhado a minha vida com ela, tenho aprendido muito com a Dorine e vejo a ação de Deus nesse processo de recuperação na vida dela. Então eu quero orar com você, dizer que você é muito bem-vindo, nós vamos ouvir o testemunho da Dorine e eu volto no final para falar e te dar algumas orientações com relação à próxima semana e essa semana também. Deus abençoe você, ouça o testemunho da Dorine, mas ore junto comigo. Querido Deus, muito obrigado por essa noite de Celebrando a Recuperação. Obrigado pela vida da Dorine, que tão prontamente se dispôs a nos acompanhar nesse processo. Te agradeço pela vida dela, do seu marido, do seu filho. Peço a Ti, em nome de Jesus, que esse testemunho seja para a glória do Senhor, para abençoar vidas. Que o Senhor a abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a Dorine? Oi, sou uma filha amada de Deus, estou em recuperação e neste ciclo eu luto contra a insanidade de controlar minha vida e de achar que o meu jeito de fazer as coisas é o certo. No início da minha caminhada do CR, eu controlava até o tempo, né? O clima, tudo, as pessoas. Eu nasci num lar cristão, sempre atuante na igreja, e por isso eu acreditava que minha vida estava em perfeita ordem, que meu relacionamento com Deus e com os outros era super tranquilo. Porém, com a chegada do meu filho, essa verdade foi posta à prova. Logo após o parto, eu tive depressão. No início, achava que não era nada. E por conta disso, eu fiquei nesse lugar por 2 anos e meio, até admitir. E não foi simples admitir. Era muito difícil conviver comigo neste estado, pois eu não era uma depressiva vitimista, não me mostrava fraca ou dependente, apesar de me sentir assim, sabe? Me lembro que não admitia para ninguém, nem para mim mesma, meu estado, mas me enfurecia se as pessoas ao meu redor não fizessem as coisas como eu queria e do meu jeito, né? Eu costumo dizer que era uma depressiva rolo compressor, né? Eu passava por cima das pessoas para a minha vontade ser satisfeita. Eu me lembro que meu esposo, às vezes, sem condições, fazia o impossível para me atender e ainda assim eu não ficava satisfeita. Meu relacionamento com Deus estava frio, eu acreditava que Ele estava me punindo. A sensação era de que minha vida tinha sido roubada e eu tinha tido apenas um lindo bebê, totalmente planejado, esperado, mas alguma coisa aconteceu e eu mudei, né? Minha atitude em relação às pessoas era tão insana, eu não queria que ninguém se metesse com a minha vida ou opinasse com a minha forma de criá-lo ou da maneira que eu fazia as coisas. E então por isso eu me afastava de qualquer pessoa que mostrava querer ajudar. Não queria nem conselhos, achava um absurdo alguém considerar que eu não sabia governar a minha vida. Eu estava muito mal, mas não percebia. Eu me lembro que para não encontrar com ninguém que tentasse me ajudar, eu praticamente evitava convívio social, praticamente trancada em casa, né? Eu não queria ir para encontros na igreja,
tentava ir a cultos, eu não queria. Me lembro que era muito, muito ruim para mim ter que ir para a igreja com Daniel pequeno e ter que ir para a salinha ou para o berçário. Aquilo, sabe, gerava um desconforto tão grande para mim. Eu vivia com uma cara fechada, uma cara amarrada. Eu queria sumir. Quando eu cheguei no CR, eu já tinha admitido que eu tinha um problema. Eu já estava fazendo terapia e tomando medicação. Porém, alguma coisa ainda precisava ser feita e eu estava sem ideia do que fazer e sem perspectiva. Depois desses acontecimentos, depois de entender que tinha alguma coisa errada comigo. Admitir que tinha alguma coisa errada comigo era muito, muito complicado. Então, você já tinha admitido, mas e agora? Eu admiti, mas eu faço o que então? Né? O que fazer? Então, Celebrando foi um lugar onde eu pude encontrar, né, essas ferramentas de mudança. No programa, nas lições, nos testemunhos, né? E a partir disso começar, né, o processo de mudança em mim. No CR tudo foi importante, né? Tudo que acontecia para mim era importante, mas principalmente os grupos de apoio, como a gente chama, os GAs, foram um suporte para mim, né? Ouvir o compartilhar de cada uma faz a gente se sentir pertencente, acolhida. A gente acredita que não está sozinha no mundo e que mesmo em meio à dor a gente pode sim achar acolhimento e principalmente acolhimento sem julgamento. E isso é que eu acho mais importante, né? A gente falava das nossas dores, dos nossos erros e eu principalmente falava, né? E as pessoas me ouviam e obrigado por compartilhar e não havia julgamento, não havia olhar de julgamento. Isso era muito importante para mim. Para mim, o primeiro passo foi o mais difícil, né? Afinal, eu precisava admitir que a minha vida estava fora de controle. Mas foi muito bom ter ajuda, né? E não me sentir julgada. Logo que eu comecei a compartilhar e eu via compartilhar das minhas companheiras de grupo, foi como se um peso saísse das minhas costas. Porque a gente esconde tanto que a gente tem defeito, a gente não quer admitir que a gente tem um problema, que a gente tem uma situação difícil, e isso vai acumulando dentro da gente, criando um peso cada vez maior. Então, poder falar, poder jogar isso para fora é muito bom. Então, o GA foi muito importante para mim. Acreditar que Deus era totalmente capaz de guiar a minha vida e que se eu abrisse mão do controle de tudo e entregasse a Ele, então eu poderia ter vida saudável. Isso foi muito importante para mim, né? Acreditar que mesmo tendo errado tanto, eu poderia voltar a ter uma vida saudável, a ter relacionamentos saudáveis. O princípio 1 foi assim muito importante na minha caminhada e ainda é até hoje, né? Não sou Deus, né? Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Admitir isso, reconhecer isso, confessar de que minha vida, eu sou impotente diante das situações da minha vida e que somente Deus pode controlar, foi muito, muito difícil para mim. Foi assim, abrir um mar, quando eu pude falar e quando eu pude admitir. O versículo também é muito, muito forte para mim. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Me dava uma agonia de falar isso, mas quando eu entendi o que é ser espiritualmente pobre, não é que você é pobre de pobreza, mas é que você entende que diante de Deus você não tem nada, você precisa de tudo diante de Deus, você precisa dele. Então, para existir, para viver, e como é que você acha que você pode controlar qualquer coisa se você precisa dele, principalmente para viver, né? Então, isso foi muito importante para mim, me tocou profundamente.
durante todo o meu primeiro ciclo foi o que me trouxe mais mudanças, foi esse princípio. Passei por todos os princípios e passos, mas sempre esse era o que voltava e me fazia pensar e pausar por cada passo e principalmente admitir que eu precisava dar aquele passo. Isso foi muito importante. Eu me lembro de estar sozinha com Daniel, meu filho, em uma consulta de rotina, e na saída do médico chovia muito e por isso os semáforos começaram a apagar, né? Não funcionava, começavam a parar de funcionar. Imagina o trânsito aqui de Brasília e os semáforos sem funcionar. Então imagina o caos. E então eu comecei a entrar em pânico. O que eu vou fazer? E aquilo começou a tomar conta de mim. E aí eu lembrei da oração rápida do CR, né? Eu não posso ser quem pode se eu entregar. E eu fiz essa oração pela primeira vez, abrindo meu coração, né, diante de Deus. Naquele momento tão apavorante, eu fui tão sincera, coloquei exatamente como eu me sentia para Deus. E quando eu voltei para o caos, né, do trânsito, mas eu voltei com uma confiança enorme de que Deus daria um jeito, e Ele deu. Um caminhão surgiu e eu pude acompanhar esse caminhão até um trecho tranquilo, né, do trânsito, e pude chegar em casa sã e salva, com um bebê sorrindo atrás de mim. Sim, Deus acalmou a minha tempestade e consegui conversar com meu filho enquanto eu dirigia, e isso o acalmou também. Então eu permaneci calma a ponto de conversar com ele enquanto a gente passava por aquela chuva e aquela situação, e ele ficou tranquilo e eu também. Nós chegamos bem em casa. A partir daí, isso foi tão importante que a partir daí eu comecei a mudar as minhas atitudes, né? Passei a não reclamar, né, tanto, e respirar sempre que acontecia alguma situação, entregar, né, as situações difíceis que apareciam, ou que eu pensasse que era muito ruim, e entregava para Deus. Admitia, né, que só Ele podia controlar aquelas situações. E foi tão interessante que até meu esposo começou a ver essas mudanças, né? E eu comecei a admitir, e já não era um horror para mim admitir, sabe? Já começava a perceber que não, preciso admitir, preciso acreditar e preciso entregar para que isso se resolva. Então eu comecei a pedir ajuda até a outras pessoas. Ainda estou aprendendo, tá? Não digo a vocês que estou completamente, né, ainda percebo em alguns momentos um pouquinho desse controle, mas estou aprendendo, e cada ciclo isso fica mais forte, e esse aprendizado fica muito mais forte. Eu consigo, né, ter mais consistência nos passos, nos princípios. Isso começa a se fortalecer cada vez mais. Eu estou no CR há 8 anos e a cada ciclo eu percebo que os princípios são fortalecidos em mim, né? Então, poder admitir e poder mostrar fraqueza, digamos assim, isso, e receber das pessoas ajuda, mostrou que eu sou amada por Deus e por outras pessoas também, né? Que eu não preciso ser Mulher Maravilha para ser maravilhosa. Ainda estou aprendendo, né? Um dia de cada vez. Mas, assim, como eu disse, a cada ciclo que eu faço, isso fica mais consistente. A caminhada fica mais consistente, o passo fica mais firme, né? Eu percebo que Deus me levou e me leva cada vez mais profundo nessa questão do meu controle, que Ele não me domina mais, porém eu sei que Ele tem sutilezas, e que nesse ciclo principalmente eu percebi melhor algumas sutilezas do que realmente significa controle. Não é só querer que as coisas saiam do meu jeito, mas tem sutilezas, sabe, maiores. Às vezes você se irrita, e aí você pergunta, por que isso me irrita tanto? E você vai perceber que isso te irrita tanto porque não está no seu controle, porque não está do seu jeito. É muito sutil isso, e eu tenho aprendido. E mais ainda nessa pandemia, né, que a gente ficou praticamente, totalmente sem controle de nada. A gente não tem controle de nada.
Mas é tão interessante que eu estou feliz, né? Apesar dessa pandemia ter tirado completamente o controle, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas tudo bem, eu sei quem pode e eu entrego para Ele, né? É realmente um milagre isso em mim, né? Não é fácil, isso é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, que estar dentro do Celebrando e participar de grupos de apoio me ajudam muito nesse processo, nesse conhecimento, no conhecimento de Deus, no conhecimento das minhas fraquezas, das minhas limitações, em admitir, em poder ser, né, o que Deus quer que eu seja, né? A gente pensa assim, mas são as mesmas lições, né? Mas o compartilhar das pessoas é diferente. Então, cada um traz uma história e isso complementa você, isso agrega em você. Então, acho importante demais para mim isso. Cada compartilhar, cada ciclo que passa, as pessoas que vêm e o compartilhar que tem é muito, muito bom. E ouvir os testemunhos, as experiências de Deus que as pessoas trazem, trabalham em mim, trabalham também no meu caráter, né? E Deus vai mostrando onde eu preciso melhorar, né? E por incrível que pareça, sempre volta o primeiro princípio batendo na minha cabeça como um martelo. Eu não sou Deus, né? É incrível ver que Jesus caminha todos os dias comigo e me diz para entregar a Ele, até mesmo que eu acho que estou fazendo certo, né? Porque no princípio fala de entregar o controle para não fazer coisas erradas, mas eu tenho aprendido a entregar até mesmo aquilo que eu acho que eu estou fazendo certo, porque Jesus é que sabe o que se eu estou fazendo realmente certo, porque minha intenção pode ser boa, mas o resultado da minha intenção pode não ser tão bom, e eu preciso que Deus me direcione, né? E dessa forma eu consigo respirar, ficar calma, ainda que tudo aparentemente esteja dando errado. Eu me lembro de uma situação que foi muito interessante. Meu filho foi diagnosticado com graus nos olhos, né, na visão, e ele já tinha o quê? Já tinha 9 anos. E eu fiquei muito, muito assustada. Quase entrei em pânico. Que tipo de mãe eu sou que deixa uma criança sem ir no oculista? Mas aí eu consegui respirar, me acalmar e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, está no teu controle, guia, me ajuda a fazer o melhor. E meu filho está aí muito bem, usando óculos, e está tudo bem, não tem problema nenhum, está bem feliz. Então, assim, eu preciso confiar em Deus, eu preciso todos os dias dar a direção da minha vida para Deus. Eu preciso entregar o controle da minha vida e das coisas que geram em torno de mim, né, que circulam em torno de mim, para Deus. Hoje eu entendo que Deus tem um propósito em tudo e que mesmo que alguma coisa aos meus olhos não esteja acontecendo da melhor forma, aos meus olhos, eu paro para pensar: é minha responsabilidade fazer isso? Preciso me preocupar com isso? Se a resposta for negativa, é exatamente o sinal que não posso tentar controlar o que não está no meu controle. Sendo assim, eu descanso, fico livre para amar, desfrutar de bons momentos, então, minha família, amigos e igreja, e ser grata em toda e qualquer situação. O CR para mim é um lugar de descanso, onde consigo viver a Igreja de Cristo. Não julgo, não sou julgada, amo, sou amada, não escondo meus erros, na verdade eu os admito, nomeio, confesso e recebo perdão e cura. Nesse momento, o CR é um propósito de Deus para mim, na minha vida. É um lugar onde eu sirvo, né, aos outros, também sou servida. Tenho a companhia, né, do meu esposo, ele é celebrante também, voluntário. E no CR, tudo e qualquer coisa que eu faça me deixa feliz. Cuidar de cada um novo celebrante me traz realização de estar no lugar certo para mim, como membro do corpo de Cristo. No CR é muito mais do que comunhão ou serviço. Eu considero um lugar de unidade, um lugar seguro,
é vida na vida, né? É reino de Deus. Se você é novo no CR ou tem mais ciclos, não tenha medo de compartilhar, frequente os GAs, abra seu coração, tenha um padrinho, tenha parceiro de caminhada, faz parte do nosso crescimento. Pense também em servir no CR, é maravilhoso aprender e crescer enquanto você serve. É maravilhoso porque você aprende mais, você cresce cada vez mais. Obrigada por me ouvir. Muito obrigada por me ouvir. Que Deus te abençoe e que sua caminhada no CR seja a caminho do alvo maior que é Cristo. Um dia de cada vez, serenidade, coragem e sabedoria. Até mais. Quero agradecer a Dorine, o lindo testemunho que ela deu. Ela nos ajuda a lembrar, nos ajudou a lembrar sobre quem é que pode. O pastor Carlos McCord, do Ministério Permanecer, em seu livro Passeio na Vinha, ele tem uma devocional que se chama A Fraqueza Necessária, devocional do dia 10 de novembro. E ele faz a seguinte declaração. Ele fala que uma das coisas que ajuda ele a lembrar que quando ele é fraco é que ele é forte, ele diz o seguinte: ele é, eu não sou. Ele tem, eu não tenho. Ele pode, eu não posso. Ele sabe, eu não sei. Interessante que é muito parecido com a oração que a Dorine citou no Celebrando a Recuperação. A gente diz, eu não posso, eu sei quem pode, se eu deixar. A grande verdade é que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então que você se abra e se entrega. Eu queria falar da semana que vem para você, mas eu quero te fazer 2 convites. O primeiro convite, na verdade é um motivo de gratidão nosso. Nossa igreja completa 54 anos no dia 15 de novembro e nós vamos mudar para o terreno que Deus nos deu. Nós vemos ali como o lugar dos sonhos de Deus para nós, o nosso lugar para amar. Então, esse domingo, dia 15 de novembro, nós vamos ter 3 celebrações para festejar. Nós vamos respeitar todos os espaços, as questões sanitárias, e é um motivo de celebrar, de ser grato a Deus. O nosso ministério é um ministério da igreja local, da Primeira Igreja Batista, em Jacareí. Esse é o primeiro convite, ou gratidão, que eu quero colocar aqui. E nós estamos ali, então, agora num novo lugar, Avenida Getúlio Vargas, 2700. Nós estamos saindo da Avenida Getúlio Vargas, 2451, indo para o 2700. Nós vamos atravessar o nosso Jordão. Na semana que vem, nós não vamos ter Celebrando a Recuperação. Por quê? Aí vem, então, o segundo convite. Na semana que vem, nós vamos ter no Brasil, acontecendo no Brasil, Celebrando a Recuperação. O Brasil está promovendo o Congresso do Celebrando a Recuperação. É o nosso 3º Congresso do Celebrando a Recuperação Brasil. E esse ano nós colocamos como nome desse congresso Celebrando a Vida. Então, dia 19 de novembro e dia 20 de novembro. Isso? Ou estou falando errado? Sexta e sábado. Nós vamos ter o nosso congresso. Nosso congresso vai ser todo online e com uma equipe de qualidade, com palestras explicando o DNA do Celebrando, como implantar Celebrando, testemunhos de vida. Nós vamos falar do Celebrando Kids, CR Teens, vamos falar sobre a implantação disso tudo e ainda falar sobre pandemia, sobre luto, sobre racismo. São diversos workshops e tá muito rico. E por um preço assim, apenas R$20 a inscrição. Você pode entrar, se você jogar ali no Google Celebrando a Recuperação Brasil, você vai ser direcionado direto para o nosso site, você vai poder fazer a sua inscrição e você vai ter esse conteúdo disponível para você por 30 dias. Então eu quero convidar você a celebrar conosco o aniversário da nossa igreja e a participar conosco desse congresso. Deus abençoe você. Então nós vamos nos ver no dia 27 de novembro, que a gente volta com
a finalização do 12º passo. Nós vamos continuar estudando o 12º passo. Deus abençoe, uma boa noite para você, que você se entregue a Jesus. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Um abraço.